Olá pessoal, eu sou o professor Robson Silva trazendo para você a resolução de mais uma questão da prova da UES, segunda fase, na disciplina de Física de 2025.1. Mas antes de mais nada, antes de a gente partir aí para a questão, dá aquela curtida já aí no vídeo. E se ainda não tiver inscrito, peço que se inscreva e também marque o sininho para poder receber a notificação de cada videoaula que for colocada aqui no canal. Então, gente, sem mais delongas, vamos para a nossa resolução. A questão 5 diz o seguinte: uma partícula move-se em um plano horizontal, descrevendo um movimento circular uniforme, com raio Rzinho e centro em um ponto C. Em um determinado instante, a partícula abandona essa trajetória circular, seguindo uma direção retilínea tangente à curva de raio Rzinho. Após permanecer por um intervalo de tempo ΔT em movimento retilíneo, a partícula inicia um novo movimento circular uniforme, agora em uma trajetória de raio Rzão maior do que Rzinho, também de centro em C. Desprezando quaisquer efeitos resistivos, assinale a opção que representa corretamente o módulo da velocidade vetorial média da partícula ao longo do deslocamento retilíneo entre as duas trajetórias circulares concêntricas. Gente, antes de mais nada, vamos perceber aqui o seguinte: a questão ele está querendo saber isso aqui, ó, o módulo da velocidade vetorial média da partícula durante todo o deslocamento. E aí o que a gente precisa salientar aqui, que é muito importante, é o seguinte, que a velocidade vetorial média, ela é calculada como sendo a variação do deslocamento vetorial, ou seja, o deslocamento vetorial da partícula, dividido exatamente pelo intervalo de tempo. Então, para que eu possa obter a velocidade vetorial média, eu preciso saber quem é o deslocamento vetorial, antes de mais nada. E aí, dentro da questão, o que foi que ele garantiu aqui pra gente? Que a partícula ela estava realizando uma trajetória de raio R no centro em C. Então aqui vamos dizer que é exatamente o nosso centro, o ponto C, e essa aqui é exatamente a trajetória Rzinho que ele estava realizando. Vou colocar aqui no sentido anti-horário. Aí o que vai acontecer? Ah, Rosso, mas podia ser o sentido horário? Podia. Coloquei sentido anti-horário aqui porque eu tô nessa vibe. Gente, então o que vai acontecer? Aí ele tá aqui realizando a trajetória bem bonitinha dele. Aí o que ele vai fazer em seguida? Em um dado instante, a partícula abandona essa trajetória circular seguindo a uma direção retilínea tangente à curva de raio Rzinho. Então significa dizer que ele vai fazer o que agora? Ele vai seguir aqui uma trajetória que ele vai dizer que ela é uma trajetória retilínea. Então vou pegar aqui uma trajetória retilínea, ó, como essa aqui. E aí ele vai para essa nova trajetória, né? Que é exatamente, ó, ele fala que a partícula inicia um novo movimento circular, mas agora, e também uniforme, né? É importante frisar isso aqui. Agora com a trajetória de raio Rzão. E o Rzão tem que ser maior do que Rzinho. Então agora a partícula vai estar realizando essa trajetória aqui. Aí ele quer saber quem foi esse deslocamento vetorial dela aqui. E aí o que a gente pode perceber, gente, antes de mais nada? É que isso aqui, gente, vai formar exatamente um triângulo retângulo. Tá aqui o nosso triângulo retângulo. Aí eu já trouxe ele para cá, ó. E aí o que vai acontecer? Como ele vai formar um triângulo retângulo, percebam que esse cara é o Rzinho, esse cara é o Rzão, e esse aqui é exatamente quem? Olha, o deslocamento vetorial dele. Então aqui nós temos o Rzão, aqui o Rzinho e aqui o deslocamento vetorial que foi obtido. Lembrando que isso aqui é um triângulo retângulo, então ali é um ângulo de 90 graus. Aí como é que a gente calcula o deslocamento vetorial então? O módulo dele, né? A gente utiliza exatamente o teorema do tio Pete, para os mais íntimos que nem eu, ou seja, o teorema de Pitágoras, que é exatamente a hipotenusa ao quadrado, que é o Rzão, é igual ao Rzinho ao quadrado, que é um cateto, mais o módulo exatamente desse cara também ao quadrado. Aí a gente passa então o Rzinho para o outro lado, aí nós vamos obter exatamente que o Rzão ao quadrado menos Rzinho ao quadrado é igual ao módulo do ΔS
esse ao quadrado. Aí como está ao quadrado, vai para o outro lado na forma de raiz quadrada. Então o módulo do vetor deslocamento vai ser igual a raiz quadrada do r ao quadrado menos rzinho ao quadrado. Aí com isso já temos aqui então o módulo, que era o que a gente precisava calcular do deslocamento, e a gente volta aqui para a forma da velocidade média. O módulo do vetor velocidade média vai ser exatamente o módulo do vetor deslocamento dividido pelo intervalo de tempo. E aí o módulo do vetor velocidade média vai ser igual a raiz quadrada de rzão ao quadrado menos rzinho ao quadrado, tudo isso dividido pelo intervalo de tempo. E com isso já concluímos o que a questão queria, e a gente pode observar que o nosso item correto é exatamente o item B de bola. Beleza aí, gente? Com isso, pessoal, vou ficando por aqui com mais uma resolução. Percebam também que foi uma questão relativamente tranquila. Você tem dificuldade nessa questão, cuidado. Temos que continuar esticando a baladeira, porque a UES ela não tá pegando leve não, viu? A UES a cada momento tá pegando um pouquinho mais pesado. E aí a gente precisa evoluir. Mas você acompanhando aqui no canal, não tenho dúvida, você vai conseguir essa evolução, beleza, gente? Então, forte abraço para você, fica com Deus, beijo no coração e até a próxima videoaula, se Deus quiser. Tchau, tchau, fui!